Всем привет и добро пожаловать на канal Você Poliglot, Yes e Poliglot. Calma, sejam bem-vindos. Hoje eu vou gravar um vídeo em português falando dos motivos pelos quais eu decidi aprender russo e outros motivos pelos quais você também deveria começar a aprender russo. Inicialmente, eu quero falar com vocês um pouco a respeito da história do idioma russo e da sua evolução. Bem, o idioma russo ele foi criado por volta do século IX por dois monges ortodoxos, São Cirilo e São Metódio, a partir de antigos dialetos eslavos, dialetos daquela região da Rússia. E, para isso, eles desenvolveram um alfabeto, esse que está aqui, né, que é chamado de alfabeto cirílico. Embora o alfabeto cirílico original tenha mais letras do que esse, essas letras que não são mais utilizadas hoje são conhecidas como letras históricas, e então, desse alfabeto é que se originou o alfabeto russo moderno. E como foi feito esse alfabeto? Esse alfabeto tem letras do alfabeto latino, letras do alfabeto grego e também letras que foram criadas especificamente para o alfabeto russo. Então, de início, já está aqui a minha primeira motivação para aprender russo. O desafio intelectual, que é aprender esse alfabeto. E se você também gosta de desafios intelectuais, se você gosta de expandir o seu conhecimento, esse é um dos motivos pelos quais eu indico que você comece a estudar russo. Um outro motivo que me levou a estudar russo é pela sua importância estratégica. A Rússia como potência geopolítica e estratégica. É um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia é também a, digamos, representante militar da Aliança das Potências Orientais, que são China e Índia, e tem a Rússia como a sua força militar, digamos, e nuclear principalmente. Também, pela geografia, a Rússia é a maior nação do mundo em extensão territorial, o maior país do mundo, 2 vezes e um pouquinho mais maior que o Brasil, só para a gente ter uma ideia. Falando aí de geografia, a Rússia ela está localizada ali entre a Europa e a Ásia. E a metade do país é dividido por uma cadeia montanhosa e nós chamamos de Montes Urais. Então, entre os Montes Urais e a Europa, a gente chama de Rússia Ocidental. Entre os Montes Urais e a Ásia, nós chamamos de Rússia Oriental. Então, essa geografia confere também uma riqueza cultural muito diversificada, com influência de um lado da Europa e do outro lado da Ásia. A Rússia, o idioma russo é também falado por mais de 250 milhões de pessoas. E não é falado apenas na Rússia, mas em todas as ex-repúblicas socialistas soviéticas. Por exemplo, os países da Ásia Central, o Cazaquistão, o Uzbequistão, Quirguistão e assim por diante. Também é falado por outros países da Europa, como, por exemplo, os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, falam russo. 80% da população falam russo. É falado ainda em países como a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia e, recentemente, um idioma que está adquirindo bastante influência na Turquia. Eu tive recentemente em Istambul e no hotel que eu fiquei, tinha sempre 2 intérpretes, um que falava inglês e o outro que falava russo, justamente porque tem uma presença russa muito forte na Turquia. Então, são mais de 250 milhões de pessoas que falam russo,
somando-se a Rússia e os países ali do entorno, as antigas repúblicas socialistas soviéticas, estima-se que entre 15 e 19 países falam russo. A Rússia como idioma oficial e esses outros países como uma segunda língua, uma herança cultural da extinta União Soviética. Voltando um pouquinho à geografia, é muito importante salientar que a Rússia tem vários elementos geográficos conhecidos mundialmente, muito famosos. Por exemplo, a Sibéria é um desses pontos. O Lago Baikal, que é o mais antigo e mais profundo lago de água doce do mundo, em alguns pontos ele atinge ali cerca de 1.700 metros de profundidade, tem cerca de 635 quilômetros de comprimento e em seu ponto mais largo tem 80 quilômetros de largura, ou seja, é um verdadeiro oceano de biodiversidade, inclusive reconhecido como patrimônio da Unesco. A Rússia tem também a taiga, a tundra, a aurora boreal e vários outros elementos. Tem a região do Cáucaso, que é também muito rica em história e cultura. É um outro motivo que me levou a estudar russo, sem dúvida. Se você gosta de história, a Rússia também é muito rica em história, em revoluções, em grandes acontecimentos históricos que influenciam o mundo até hoje. O comunismo é um desses grandes eventos históricos, o marxismo é um outro grande evento histórico. Se você gosta de literatura, é indiscutível, todo mundo conhece Lev Tolstói, Ana Karenina, Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, no original Prestuplennie e Naказание, e Irmãos Karamazov também, Bratья e Karamazov. A Rússia é muito rica também em literatura. Em termos de cinema, os filmes soviéticos, as comédias do Leonid Gaidai, que eu assisto desde o início, quando comecei a estudar russo, quando na verdade eu nem entendia ainda esses filmes, né? Mas eles são excelentes filmes para quem está começando a aprender, estão disponíveis no YouTube de maneira gratuita. Em termos de conhecimento, a Rússia, por muito tempo, foi líder em conhecimentos físicos, matemáticos e na corrida espacial. Né? Disputava com os Estados Unidos essa corrida espacial. Tem o Yuri Gagarin, que é um personagem muito famoso da corrida espacial, e vários grandes matemáticos. Na música, por exemplo, a Rússia é, sem dúvida, um berço da música clássica. Fyodor Ilyich Tchaikovsky, o Stravinsky é um outro desses grandes expoentes da música. Em termos de arquitetura também, a Rússia é um grande expoente. Duas das mais belas cidades, reconhecidas mundialmente como as duas das mais belas cidades do mundo, estão na Rússia, Moscou e São Petersburgo, mas não são as únicas. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas e, com certeza, se você pretende um dia viajar para a Rússia e com o idioma russo, com a habilidade de falar russo, é um diferencial enorme. Então, é algo impressionante. Falando ainda de riqueza cultural e de diversidade etnológica, a Rússia não é composta por um único povo. Na verdade, são cerca de 196 povos originários. Isso confere ao país uma diversidade muito grande de culturas, idiomas originários, que podem ser explorados em termos de enriquecimento intelectual e cultural. Então, esses foram alguns dos elementos principais, dos motivos principais que me levaram a estudar russo. E, claro, se você decidiu, se você já começou a aprender russo, você também tem os seus motivos. E eu peço a você que compartilhe aqui nos comentários se você decidiu estudar russo, qual a sua motivação. E, claro, deixe o seu like aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Nós estamos apenas começando, mas já estamos aí com bastante visualizações, um alcance muito bom.
E eu quero, inclusive, agradecer a todas as pessoas que curtiram os meus vídeos, que compartilharam e estão fazendo parte dessa iniciativa de ensino. Muito obrigado a todos vocês. Спасибо вам большое. E das Skora Stretch.